Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, depois oraremos juntos. A Bíblia nos traz hoje uma forte advertência no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ali a palavra diz: Adúlteros, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se alguém quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Quando você escolhe ser amigo do mundo, inevitavelmente terá de fazer concessões. Você comprometerá suas convicções e sua fé. E é isso que nos torna inimigos de Deus. Quando escolhemos fazer amizade com o mundo, estamos escolhendo o mundo e deixando de escolher Deus e sua palavra. Essas duas coisas jamais podem andar juntas. É exatamente aí que o compromisso com o erro começa. É quando sacrificamos nossa fé para agradar ao mundo. Há uma passagem que li há muito tempo no Evangelho de João e que gostaria de compartilhar em nosso devocional de hoje. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43, a Bíblia diz algo bastante impactante sobre alguns líderes religiosos da época de Jesus. Esses versículos dizem: apesar disso, muitos até mesmo entre os líderes creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam sua fé abertamente, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aconteceu nos dias de Jesus e acredito que continua acontecendo ainda hoje. Mesmo conhecendo a verdade, aqueles homens estavam dispostos a abandoná-la para agradar ao mundo. Estavam dispostos a abrir mão da verdade para manter o prestígio e a posição que possuíam. A Bíblia diz que eles não confessavam sua fé publicamente porque temiam ser expulsos da sinagoga. Mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. Como cristãos, não podemos escolher crer apenas quando isso nos favorece. Não podemos escolher acreditar apenas quando temos vontade ou quando tudo está fácil. Como seguidores de Cristo, devemos permanecer firmes na verdade todos os dias. Devemos estar dispostos a carregar a cruz que acompanha a decisão de permanecer fiéis à verdade que professamos. E acredito que, cada vez mais nos dias atuais, o compromisso com o erro está sendo normalizado. Ele está se tornando mais aceitável. Na verdade, tornou-se um estilo de vida para muitas pessoas. Chegou a um ponto em que, muitas vezes, nem percebemos mais que estamos comprometendo nossa fé. Demos novos nomes a isso, nomes modernos e atraentes, e isso está rapidamente se tornando o novo normal. Quando estamos dispostos a distorcer o que a palavra de Deus diz para parecermos mais politicamente corretos, isso é compromisso com o erro. Quando estamos dispostos a desobedecer abertamente aos mandamentos de Deus para deixar outras pessoas mais confortáveis com nossa fé, isso também é compromisso com o erro. E existem ainda as formas mais sutis. Como cristãos, passamos a ignorar coisas que deveríamos corrigir e situações contra as quais deveríamos nos posicionar. Esse compromisso não acontece apenas em nossa vida cotidiana. Ele também está presente dentro da própria igreja. Deus não precisa que tornemos sua palavra mais politicamente correta. E certamente não precisa que suavizemos sua doutrina para que ela seja mais aceita. A verdade de Deus não está em busca de aceitação a qualquer custo. Envie continuar e eu traduzo a próxima parte, mantendo o mesmo formato, sem números de tempo e com todas as referências bíblicas por extenso. Talvez você pense que tudo o que fez foi evitar algumas situações aqui e ali. Talvez ache que isso não possa ser considerado compromisso com o erro. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. O compromisso com o erro não precisa acontecer de forma grandiosa ou em um único evento. Ele aparece na maneira como vivemos diariamente, nas palavras que falamos, na posição que assumimos quando surgem conversas sobre Jesus e o reino de Deus. É isso que revela se estamos ou não comprometendo nossa fé. E a parte mais perigosa é que comprometer a fé costuma ser mais fácil. É algo que acontece com grande facilidade, tanto que muitos simplesmente seguem esse caminho automaticamente. Seguimos a multidão. Seguimos opiniões populares. Opiniões que claramente não estão de acordo com a palavra de Deus. Permanecemos em silêncio em conversas nas quais deveríamos nos manifestar, porque não queremos ser criticados. Não queremos ser rejeitados. Não queremos parecer estranhos. Queremos ser aceitos, assim como aqueles líderes nos dias de Jesus. Queremos sentir aceitação, custe o que custar. E, às vezes, acabamos até flertando com o pecado. Mas muitas vezes esse custo é negar o próprio Cristo e negar nossa fé.
E esse é um preço alto demais para pagar. Eu sei que o outro lado da moeda também pode parecer assustador, mas existem maneiras de nos fortalecermos para viver da forma que Deus deseja. Acredito que a primeira coisa que precisamos avaliar para não cairmos no caminho do compromisso com o erro é a companhia que escolhemos. As pessoas com quem caminhamos e aqueles que chamamos de amigos. A Bíblia nos diz claramente em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Ou que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. A palavra pergunta: que há em comum entre o crente e o descrente? Isso não significa que devemos ser grosseiros com as pessoas ou deixar de conversar com elas. Não. Devemos continuar nos relacionando bem com todos. Mas, quando se trata de amizades íntimas, daqueles amigos com quem compartilhamos o coração e a caminhada da vida, precisamos ser cuidadosos, porque somos tão fortes quanto o ambiente que nos cerca. Somos tão fortes quanto as amizades que cultivamos. Não podemos manter relacionamentos íntimos e profundos com pessoas que não compartilham da mesma fé. Em algum momento, algo terá de ceder nessa relação. E, na maioria das vezes, será a nossa fé, pois duas pessoas não podem caminhar juntas se não estiverem de acordo. Outra área que precisamos desenvolver para permanecer longe do compromisso com o erro é a coragem. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Você perceberá que, na maioria das vezes, quando deixamos de dizer aquilo que deveríamos dizer ou de defender aquilo que deveríamos defender, a razão é simples. Falta-nos coragem. Temos medo. O temor domina nosso coração. O segundo texto do devocional de hoje fala justamente daqueles líderes que tinham medo de falar. Eles tinham medo de declarar sua fé em Jesus porque sabiam que seriam expulsos da sinagoga. E o mesmo acontece com muitos de nós hoje. O medo chega por diversas razões, mas continua sendo medo. Temos receio de falar sobre Jesus. Temos receio de nos posicionar por Ele. Por isso precisamos fortalecer nossa coragem. Precisamos desenvolver ousadia. Temos de parar de ser tímidos em relação àquilo que sabemos ser verdade. Precisamos estar dispostos a falar e a defender essa verdade. Isso não significa sair procurando conflitos, mas significa que devemos deixar clara nossa posição quando necessário, não de forma agressiva, violenta ou confrontadora, mas de maneira firme. Também precisamos lembrar que nossas prioridades devem estar no lugar certo. Não existe nada pelo qual devamos trocar Deus. Nada deve ser mais importante para nós do que o Senhor. Para aqueles líderes, a aprovação das pessoas era mais importante do que a aprovação de Deus. Essa jamais deve ser a nossa história. Envie continuar para eu traduzir a parte da oração até o final. Confesso que também já vivi isso em minha caminhada com Deus. Já me faltou coragem para falar a verdade e para permanecer ao lado de Cristo quando isso realmente importava. E agora chegou o momento da verdade para todos nós. Esta não é uma confissão pública, mas você sabe, no íntimo do seu coração, onde está a sua posição. O chamado de hoje não é um chamado à condenação. É um chamado ao arrependimento e ao acerto diante de Deus. Convido você agora para um momento de oração. Vamos unir nossos corações e clamar ao Senhor, pedindo sua misericórdia. Oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda neste dia. Peço, Senhor, que tenhas misericórdia de mim. Eu tenho me chamado de cristão. Tenho afirmado ser um crente, mas reconheço que nem sempre fui o melhor representante do teu reino. Nem sempre te representei da maneira que deveria. Muitas vezes me calei quando assuntos importantes da fé foram colocados diante de mim. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Tive medo da opinião das pessoas. Tive medo da rejeição. Tive medo de ser considerado excessivamente espiritual. Por isso me calei. Senhor, e eu sei que isso foi errado. Mesmo naquele momento, eu sabia que era errado, mas me importei mais com o que as pessoas pensavam do que com a minha fé. Importei-me mais com a aprovação humana do que com meu relacionamento contigo. Por isso te peço hoje,
perdoa-me. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que tive vergonha de ti. Perdoa-me pelas vezes em que diminuí aquilo em que acredito para acomodar aquilo em que outras pessoas acreditam. Tem misericórdia de mim. Perdoa-me por ser inconstante em minha fé. Perdoa-me por estar disposto a fazer concessões que jamais deveria ter feito. Perdoa-me por essa traição. Senhor, também te peço que sondes meu coração e revele cada área em que o compromisso com o erro se tornou algo normal para mim. Mostra-me os lugares onde fui me adaptando lentamente aos padrões do mundo sem sequer perceber. Abre os meus olhos para as pequenas decisões, para as desculpas escondidas, para os acordos silenciosos e para os hábitos descuidados que enfraqueceram minha posição diante de ti. Ajuda-me a não chamar de sabedoria aquilo que na verdade é medo. Ajuda-me a não chamar de amor aquilo que na verdade é compromisso com o erro. Ajuda-me a não chamar de paz aquilo que é apenas silêncio quando tu estás me chamando para defender a verdade. Senhor, liberta o meu coração da necessidade de receber elogios e aprovação humana. Livra-me do desejo de ser aceito às custas da minha obediência a ti. Se as pessoas me compreenderem mal, fortalece-me. Se as pessoas me rejeitarem, sustenta-me. Se permanecer fiel a ti me custar conforto, aprovação, posição ou amizade, ajuda-me a lembrar que nada vale mais do que a minha fé. Que a tua aprovação seja mais importante para mim do que o aplauso dos homens. Também te peço que me ajudes a avaliar as pessoas com quem caminho. Dá-me sabedoria em relação às minhas amizades, às influências que permito em minha vida e às vozes que deixo entrar em meu coração. Cerca-me de pessoas que fortaleçam minha fé e não de pessoas que lentamente me afastem de ti. Ajuda-me a amar a todos da maneira correta, mas também a guardar o meu coração com sabedoria. Que meus relacionamentos mais próximos me conduzam para mais perto da verdade, da santidade e da tua presença. Espírito Santo, fortalece-me de dentro para fora. Eu sei que não consigo viver esta vida sozinho. Não consigo permanecer firme pelas minhas próprias forças. Preciso da tua ajuda todos os dias. Dá-me convicções que permaneçam firmes mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Ajuda-me a reconhecer o que é falso, mesmo quando parecer correto. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Que a minha vida demonstre claramente que pertenço a Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Espero que este devocional tenha lembrado você da importância de permanecer firme na fé e de jamais trocar a verdade de Deus pela aprovação das pessoas. Que o Senhor lhe conceda coragem, sabedoria e um coração que o escolha acima de qualquer forma de compromisso com o erro. Se você tiver algum pedido especial de oração, sinta-se à vontade para compartilhá-lo nos comentários. Será uma honra orarmos por você. E se este ministério tem sido uma bênção para a sua vida, considere apoiar esta obra conforme Deus tocar em seu coração. Mas, acima de tudo, continue orando por este ministério. Suas orações são preciosas e fazem toda a diferença. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Deus o abençoe.